E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao Explica E, ao nosso XP Resolve. Quem fala aqui é o Gil Vieira, sou professor de Geografia aqui do portal e eu espero estar aqui contribuindo para que você solucione sua dúvida acerca dessa questão do Enem de 2022 da primeira aplicação. Essa é a questão da competência 6, Sociedade e Natureza, e ela exige conhecimento de solo. Tá? Então é uma questão que exige conhecimento acerca desse recurso natural, o solo, e traz especificamente impacto sobre o solo, beleza? O solo sendo impactado de alguma forma, fundamentalmente a partir das intervenções humanas atreladas ao uso desse solo. No caso do texto, tá? Você tem aqui uma condição natural, mas o comando vai exigir de você as intervenções provocadas pela agricultura, certo? Vamos ler o texto? Vamos ler o comando e vamos para as alternativas agora. Vamos nessa. Solos salinos ou alomórficos apresentam como característica comum uma concentração muito alta de sais solúveis e ou de sódio trocável. Eles ocorrem nos locais mais baixos do relevo, em regiões áridas e semiáridas e próximos do mar. Em regiões semiáridas, por exemplo, o polígono das secas do Nordeste brasileiro, os locais menos elevados recebem água que se escoa dos declives adjacentes durante as chuvas que caem em alguns meses do ano. Essa água traz soluções de sais minerais e evapora-se rapidamente antes de infiltrar-se totalmente. Havendo então, cada vez que esse processo é repetido, um pequeno acúmulo de sais no horizonte superficial, que, com o passar dos anos, provoca a salinização do solo. Nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas na região tem ampliado esse processo. Então veja que o texto finaliza dizendo que nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas na região do polígono da seca, que é a região trabalhada no texto, olha só, na região do polígono da seca no Nordeste brasileiro, está aqui, fechou? Então, nas últimas décadas, a atividade agrícola tem ampliado esse processo, não é? É isso que o texto diz aqui, ó. Fechou? Que processo, Gil? Salinização de solo, hein? Então, o que a questão traz é a necessidade de conhecimento seu acerca de salinização de solo, certo? Então, veja bem, a questão exige que você tenha conhecimento de salinização de solo e atrela essa salinização e o aumento dessa salinização, o aumento, tá bom? A prática agrícola. É isso que, obviamente, o final do texto ele nos traz. Salinização de solo é um grave problema. É um grave problema porque a solução para a salinização não é viável. Então nós estamos aqui destacando um problema de solo, ok? Um problema de solo, e esse problema de solo não tem uma solução viável, não tem uma solução viável, tá? Por que o solo saliniza? Bom, ele pode salinizar por questões naturais, como você viu aqui, sendo abordado no texto, em ambientes de climas secos, né? Em ambientes de climas secos, em ambientes de climas áridos, semiáridos, ou próximos ao mar, você pode ter a água deslocando-se das áreas mais altas, desculpe, para as áreas mais baixas, e à medida que a água vai se deslocando, né, deslocando-se, aí ação gravitacional, a água acaba carregando alguns sais, né? Alguns sais são deslocados por essa água. Como o ambiente é muito seco, tá? Como a condição ambiental ela é muito seca, nesses ambientes áridos, semiáridos, antes mesmo dessa água começar a infiltrar, tá? Essa água já evapora. Se essa água evapora rapidamente, não é? Ela não vai carregar o sal não vai ascender com essa água, tá? Para a atmosfera. Então o sal vai ficar acumulado onde? Na superfície. E esse solo entra, tá, num nível de acidez muito grande, é um solo ácido, né? Um solo com muito sal, com muita salinidade. Nas áreas próximas do mar, obviamente, você tem aí a influência da salinização desencadeada pela água marinha, beleza? Então é óbvio que os solos em regiões próximas do mar é um solo com alto teor de salinidade.
Fechou? Então existe uma condição natural de salinização de solo. Mas a agricultura, ela pode aumentar a salinização de solo. Em ambientes como o semiárido, se as práticas agrícolas forem inadequadas, pode desencadear o aumento da salinização do solo, sim. Ok? Mas vamos deixar isso para logo mais, vamos para o comando. As atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada, que é justamente, não é, a região do polígono da seca, intensificam o problema ambiental. Intensificam o problema ambiental exposto. Qual é o problema ambiental? Salinização de solo. Tá bom? O final do texto já diz, não é, que a agricultura tem ampliado esse processo. Aí vem o comando e fala que a agricultura intensificou o problema, que é da salinização, tá? Uma vez que isso está exposto aqui, então as atividades agrícolas desenvolvidas intensificam o problema ambiental exposto ao. O problema ambiental exposto ao quê? Exposto ao realizar florestamento de pinos, desrespeitando a prática do pousio, tá? Reflorestamento de pinos, desrespeitando a prática de pousio. Bom, primeira coisa, tá? Pinos são pinheiros, tá bom? Pinos são pinheiros. Os pinheiros, eles desencadeiam a perda acentuada de drenagem de solo, de água no solo. Pinheiro, ele precisa de muita água, é um vegetal que absorve muita água do solo. Então, geralmente, as áreas onde o pinus está presente, você tem problemas de drenagem do solo. Mas isso não está ligado à salinização, tá bom? Então ele fala que está exposto ao o polígono da seca está exposto ao reflorestamento do pinus? Não, porque se assim fosse também não era agricultura. Se a gente está falando de reflorestamento de uma árvore, isso é silvicultura, ok? Que é justamente a prática de cultivo de árvores, silvicultura, ok? Que nada mais é do que o cultivo das árvores, com esses fins comerciais. Então não seria nem agricultura, e o comando quer atividades agrícolas. Neste caso, seria uma atividade rural, mas seria uma atividade rural chamada de silvicultura. E ele fala que isso diz respeito à prática de pousio. Pousio é uma técnica de fazer a terra repousar, descansar. É o repouso do solo, para que esse solo se recupere de um processo de uso intensivo, tá bom? Então, o pousio é deixar a terra repousando, descansando, para que haja recuperação, tá, desse solo, dos seus nutrientes, tá bom? Mas não tem nada a ver com a salinização de solo. Isso aqui não tem nada a ver com a salinização, tá bom? Então não rola essa letra A. Letra B, utilizar sistemas de irrigação desprezando uma drenagem adequada. Essa é a letra B. E a letra B é o nosso gabarito. Então encontramos o gabarito, perfeito? Letra B de bola. Como assim? Como que a irrigação desencadeia a salinização do solo? Pela mesma razão que você viu no início do texto. Quando chove, a água da chuva escorre, carrega os sais, tá bom? Esses sais presentes, né, nesse deslocamento feito pela água, a água evapora muito rapidamente e esses sais não acendem, eles ficam na superfície. No caso da irrigação, o que acontece é o quê? No caso da irrigação, o que acontece é o seguinte, imagina aqui o solo, beleza? Vou colocar aqui horizontes, ó, o horizonte O, o horizonte A, certo? O horizonte B, ó, o horizonte C, e aqui a rocha matriz, a rocha mãe. Então aqui eu tenho rocha, o horizonte R de rocha, beleza? Horizonte R. O que é que acontece? Bom, vamos imaginar o seguinte agora, tá? Vai ter irrigação aqui, vou colocar os pinos, tá? De irrigação. Coloquei aqui o pino de irrigação por aspersão, ó. Então esse pino vai começar a cuspir água, né? Ó, tá irrigando, beleza? Essa água, ela vai penetrar no solo, né? Essa água vai infiltrar, certo? Essa água infiltra, ó, infiltrou. E aí esse solo, se ele não for drenado adequadamente, se você colocar água demasiadamente, você satura muito rapidamente esse solo. Se você satura esse solo, se esse solo está saturado, se esse solo fica encharcado, vai iniciar aí um processo de quê? Um processo de evaporação dessa água, tá? Ou seja, agora você tem um ambiente seco,
tá? Então você vai ter aqui, ó, a insolação, o ambiente seco. Como o ambiente é seco, essa água vai evaporar. À medida que essa água vai evaporando, tá? O solo está encharcado, você colocou mais água do que o solo ele precisava. Aí, os sais presentes nesse solo, que estão aqui, ó, nas camadas mais profundas, na camada mais tóxica, por exemplo, que é o horizonte C, esses sais estão aqui, tá? Com o processo de evaporação, a água começa a subir, ó, a água começa a subir, e esses sais são carregados com a água lá para a superfície. Quando chega aqui em cima, obviamente, ó, essa água, ela continua seu processo de subida para a atmosfera. Tudo bem? Porém, os sais que estão subindo aqui, ó, das camadas mais profundas do solo, ó, com a água, quando chega aqui, esses sais eles não sobem, tá? Porque agora é vapor d'água, tudo bem? E aí os sais ficam onde? Ficam aqui, acumulados na superfície, ó. Ou seja, você drenou o solo exageradamente, colocou mais água do que o solo precisa, essa água infiltrou, certo? Saturou o solo, e aí com a evaporação essa água começa a subir e a carregar os sais das camadas mais profundas do solo para a superfície. Quando chega na superfície, a água evapora, mas o sal fica. E aí toda essa superfície aqui, ó, vai ser salinizada. Agora você vai ter um aumento substancial da concentração de sal. Por quê? Porque você desprezou uma drenagem adequada, ó. Você não irrigou, obedecendo, obviamente, às necessidades de água desse solo. Ok? Então você colocou mais água do que o solo precisava, você esgotou, tá? Você saturou a capacidade desse solo de, obviamente, reter essa água. Então este solo foi agredido com uma demasiada drenagem. A drenagem não foi adequada. Tudo bem? E isso levou o carregamento dos sais das camadas profundas do solo até a superfície, fazendo com que a água evaporasse e, obviamente, o sal se concentrasse na superfície. Portanto, técnicas inadequadas de irrigação podem salinizar o solo, sim. Gil, e a correção? Não é viável. Porque para você corrigir isso aqui, tá? Você vai ter que usar água, né, para fazer uma lavagem do solo, para lixiviar. Mas quando você, tá, coloca água para retirar os sais, não vai retirar apenas os sais, né? Os sais, eles saem, mas vai carregar, obviamente, outros nutrientes que o solo tem, dentre eles a matéria orgânica. Então não é viável. Se você lava o solo, você vai empobrecer o solo, né? Você está lixiviando o solo, sem contar que está desperdiçando água, não é? Então não é técnica viável você corrigir solos salinizados. É esperar que a própria natureza faça esse trabalho de dessalinização desse solo com a água precipitada, com a chuva, com o passar do tempo. Então, é um grave problema a salinização do solo, atinge muito o Nordeste brasileiro, atinge muito o semiárido, atinge muito o sertão nordestino, e uma das causas pelo aumento da salinização do solo do sertão é as práticas agrícolas, tá, que fazem uso de uma irrigação inadequada. Tudo bem? Portanto, o nosso gabarito é a letra B. A letra C tem instalar açudes nos grotões, retardando a velocidade da vazão fluvial, não tem relação nenhuma. Letra D, desmatar áreas de preservação permanente, causando assoreamento. A salinização não tem a ver com, tá, o assoreamento. O assoreamento é o rio cheio de bancos de areia, porque sua mata ciliar foi retirada. A mata da margem foi retirada, e aí o rio está cheio de bancos de areia. Nós chamamos isso de assoreamento fluvial, tá? O rio cheio de sedimentos, tudo bem? Tem a ver com salinização. Então, diz que o problema ambiental foi exposto ao aplicar fertilizantes de origem orgânica, modificando a química da terra. Os fertilizantes de origem orgânica é o adubo verde, não é? É resíduo vegetal, animal, isso não vai salinizar o solo, tá bom? Portanto, o gabarito é a letra B. Acabamos de responder a questão do Enem 2022, beleza? Tratando de meio ambiente, impacto ambiental sobre o solo, sendo intensificado, obviamente, pelas intervenções humanas, tá certo? Bom, se você, como disse, não segue o nosso canal, segue o nosso canal, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Acabei de responder com você essa questão do Enem. Um forte abraço. A gente volta a se encontrar. Valeu? Abraço, hein? Tchau.